Vamos lá agora para o versículo 14, uma nova passagem. O fermento dos fariseus e de Herodes. Vamos ver o que nos conta Marcos. Esqueceram-se de pegar... Isso aqui. Certo? Certo. Esqueceram-se de pegar os pães e não tinham consigo senão um pão no barco. E ordenava-lhes, dizendo: olhai, vede a procedência do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles arrazoavam uns com os outros: não temos pães. Veja bem, eles estavam falando de pães para comer, mas Jesus está falando de um outro tipo de fermento, porque o pão não leva fermento. Eles estavam falando de pão, pão de comer. Mas Jesus pega o pão de comer e leva para a questão moral e fala do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, que era o tetrarca de Jerusalém, ou seja, ele era aquele que tinha o poder na região de Jerusalém, aonde ficava o quê? O templo, da onde saíam quem? Os fariseus, para ir atrás dele. E eles arrazoavam uns com os outros, mas espera aí, né? Não temos pães. Sabendo disso, ele diz: por que arrazoais que não tendes pão? Ainda não percebestes, nem entendestes? Gente, ele alimentou 2 vezes uma multidão de milhares de pessoas. Esses 12, que têm uma memória muito curtinha, dizem que brasileiro tem memória curta, né? Mas eu acho que os apóstolos têm uma memóriazinha menor. Jesus pergunta a eles, que assistiram tudo. Gente, está ali Jesus com eles no barco. Ainda, por que arrazoais que não tendes pães? Ainda não percebestes, nem entendestes? Tendes vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis. E não vos lembrais. Acabamos de dizer isso, não foi? Quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos de vime tomaste cheios de pedaços? Foi a primeira multiplicação, e eles respondem bem. Dizem-lhe: 12. Quando parti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos redondos tomastes cheios de pedaços? Dizem-lhe: 7. E dizia-lhes: como não entendeis? Como não entender? Vou repetir as 3 perguntas que Jesus faz aqui. Por que arrazoais que não tendes pães? Ainda não percebestes, nem entendestes? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Vamos trazer isto aqui para a nossa vida. Acredito que se nós fôssemos conversar com cada uma das amigas que aqui estão, neste momento, não é? Porque depois poderão vir outras amigas e amigos, mas neste momento temos aqui amigas presentes nessa reunião, e perguntássemos e conversássemos, cada uma poderia dizer algo que aconteceu na sua vida que o mundo não explica. Aquela resolução providencial de um problema que achávamos sem solução. Algo que nos chega como uma ideia que nos esclarece e nos desembaraça. E muitas vezes, depois dessa, praticamente nós dizemos assim: só faltou eu vê-los, porque foi tão forte
intervenção do alto naquela situação, naquele momento da minha vida, que praticamente só faltava ver eles agindo. Mas depois surgem outras situações, ou vamos dizer logo depois, ou muito depois, uma outra situação, em que nós dissemos, eu testemunho a presença da providência divina na minha vida. E diante de uma próxima situação, a gente diz, mas por que isso está acontecendo? Isso não podia estar acontecendo. E nos sentimos sós, como se a nossa memória também tivesse meio comprometida. Mas espera aí, eu sou a mesma pessoa que testemunhei e rendi graças, dizendo que a providência divina interviu. E agora? Eu estou dizendo o quê? Que a providência divina me ignora? Então, isso é interessante, não é? Porque eram pessoas que o acompanhavam na sua intimidade e nós queremos estar juntos do Mestre. Mas a providência divina, ela não vai estar toda hora, porque é preciso o quê? Que nós também construamos e resolvamos certas situações que muitas vezes podem ser um pedido nosso antes de reencarnarmos, vindo como prova, ou uma necessidade reencarnatória de alguma má escolha do passado que nos volta. Então, é necessário que enfrentemos com, vamos dizer assim, aquele contexto mais desafiador, o que não quer dizer que a providência divina não esteja ali, porque às vezes o problema que nos chega foi o quê? Diminuído, mas a gente não sabe o que aconteceria, a gente só sabe o que acontece. Então, às vezes acontece alguma coisa, a gente diz assim, e pronto, agora já Deus não está comigo? Jesus me esqueceu? Mas não tem como ele dizer, não, olha só, vou te contar. O problema tinha 100 quilos, você está recebendo 10 quilos de problema. Como a gente não sabe aquela história de perder o dedinho, né? E a pessoa reclama que perdeu o dedinho, e depois ela fica sabendo que não era o dedinho que ela ia perder a mão toda. Mas veio a providência e fez ela perder só o dedinho. Então, quando a gente perde um dedinho, talvez seria interessante, isso, moralmente falando, ou situacionalmente falando, às vezes a situação vem e parece que a gente perdeu um dedinho, fomos prejudicados em alguma instância. Mas, de acordo com a justiça divina, éramos para ter sido muito mais prejudicados. Mas ela vem e diz assim, não, peraí, vamos parcelar isso. Ou, às vezes, lembrando Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, também o mérito de nós agirmos no bem e isto ir naturalmente entrando na matemática da economia moral e diminuindo situações que seriam para vir maiores para nós. Muitas vezes, então, pode ser pela providência, pela intercessão ou pelo merecimento. Então, são caminhos, porque é claro que também pessoas que têm merecimento podem pedir por nós e é o mérito delas que vai entrar na equação e não o nosso. Também é uma outra possibilidade.